Olá, sejam bem-vindos à nossa nova interface da Synchro. A gente teve muitas atualizações e esse vídeo ele é uma atualização do que a gente já tinha feito. Então, nosso maior objetivo hoje na Synchro é a gente estar focando nos agentes e melhorando e simplificando cada vez mais. E eu vou te mostrar como é simples agora você criar um agente. Bom, o primeiro passo que você precisa é você ir na aba agente e criar um agente padrão, que você vai entender ao longo do vídeo. Então, o primeiro passo é você desenvolver um agente, configurar todos os pré-processamentos, mas existe um passo que é o principal, que é você estar configurando seu canal. O que que é o canal? É basicamente conseguir funcionar dentro do seu site, através de um widget, se ele vai funcionar através de ligação. E a nossa novidade, a gente colocou um canal do ZPI. O que que você precisa fazer aqui? É bem simples. A única coisa que você precisa fazer aqui é você estar configurando a sua credencial, que basicamente você vai estar colocando aqui, salvando essa credencial. Eu vou aqui bem rápido para você entender. Aqui é onde que fica o seu Access Token. Então vamos lá. Aqui é onde você vai botar o Client Token. E você vai em instâncias e vai estar pegando esses dados e colocando aqui, salvando a sua credencial, né. Beleza, aqui você pode dar o seu nome e descendo um pouco mais a gente tem um agrupamento de mensagem, que é basicamente quando a gente manda uma mensagem "oi" e depois o usuário manda "tudo bem". Então, durante esse tempo de espera, o agente vai unir essas mensagens e vai receber. Então as respostas do agente não são mais picotadas, né. Descendo um pouco mais, a gente tem um pouco sobre a duração, do usuário digitando, é algo que deixa mais humanizado, né, ou quando ele está gravando um áudio. Beleza, descendo um pouco mais, a gente tem algumas configurações mais avançadas, que seria as conversas, os filtros, o limite, né. Eu recomendo você mexer daqui para baixo, se você é iniciante. Então a gente tem a transcrição de áudio, que é basicamente você habilitar. É muito importante você ter uma credencial do ChatGPT, então configura essa credencial antes, ou cria ela basicamente agora, é só conectar e colocar a sua API. É muito importante isso, tá, senão vai dar erro. Então, se você a partir do momento que você clicou aqui, ou você deixa assim, ou você ativa, beleza? Aqui é quando ele quer converter em áudio, então a partir desse momento a gente vai estar enviando áudio. Imagens, que é o Vision Prompt, você configura uma credencial do GPT também. E, por fim, uma análise de documentos. Então você vai estar configurando também a sua credencial do ChatGPT. Por fim, você vai configurar o seu agente, você só vai escolher esse seu agente e pronto. Você pode salvar aqui, você pode olhar como conectar aqui de uma forma, mais detalhada. Você vai salvar aqui, pronto, ele está basicamente pronto. É só você testar o seu agente, mandar uma mensagem como "olá". É, lógico que é muito importante, a partir esse aqui vai ser o começo do vídeo, né. Agora eu vou te mostrar como você pode criar um agente, e você vai seguir baseado na interface antiga da plataforma. Então, essa atualização, ela só muda que agora a gente vai utilizar os canais para estar comunicando com a gente. Então, sempre se comunique com a gente através do chat útil, com qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês tenham. Então é só chamar a gente aqui, tá iniciando uma conversa e acompanhe o restante do vídeo que você vai entender mais detalhadamente como você pode criar um agente, como você pode configurar as tools e te vejo na próxima. Os agentes, pra gente entender um pouco melhor sobre os agentes. Já tem alguns agentes meio que prontos aqui que você pode utilizar, tipo um assistente de agenda, mas é muito importante você entender esses 2 tipos de agentes. O primeiro é o supervisor. Imagina que o supervisor, ele é um cérebro e o worker, ele é um braço. Então você vai usar o cérebro quando você quer ter vários, vamos dizer, vários braços, assim. Então, você vai usar um braço justamente quando você tiver uma tarefa que ela é um pouco mais complexa. A gente usa muito quando ele quer fazer buscas em bancos vetoriais, como, o Quidrante ou até utilizando o Supabase, né, então a gente usa o worker. Então, beleza, a gente criou aqui o nosso supervisor. Você vai colocar as credenciais, né, eu escolhi da OpenAI, que é o recomendado, escolhi o GPT Mini, a temperatura, quanto menor a temperatura, mais preciso, quanto mais criativo, mais ele pode inventar a resposta, então é muito importante que você selecione um meio termo, né, eu gosto de escolher 0.7 e vou manter assim. Descendo mais um pouco, a gente tem algumas configurações avançadas, né, a gente pode fazer um fluxo guiado, que é basicamente a gente pode colocar as perguntas e as respostas que são esperadas. Isso é muito bom para qualificação, inclusive é o que eu recomendo, você está explorando essas possibilidades dentro da gente, porque a gente sabe que no prompt ele às vezes ele pode se perder. Então, isso é uma ferramenta que a gente criou para ele ser ainda mais preciso. Então, você está sentindo que ele não está pegando muito nas perguntas, como eu tenho certeza que você já vivenciou isso em outras plataformas, mas você vem aqui e você mesmo vai colocando o que você quer que ele responda e o formato, né, dos keywords, né, das palavras-chaves, né, tipo, por exemplo, qual veículo você busca, aí você pode colocar aqui, tipo, SUV, algumas coisas assim que ele vai entender como se fosse a resposta, né. Beleza, a gente está no prompt, aqui vou ter uma aula específica de prompt, então não se preocupa nisso,
Daqui a pouco você vai poder ver. Mas basicamente esse é o modelo de prompt que o próprio GPT, o próprio ChatGPT, ele recomenda. Então vai valer muito a pena você assistir essa aula. Vamos passar agora para os tools. Vamos entender as tools, que são basicamente ações que a gente pode ter. A primeira ação é de pré-processamento. O que é uma ação de pré-processamento? Antes da LLM, antes da inteligência do agente entrar em loop e ele começar a pensar, ele vai ativar essas tools. E o que são essas tools o que são essas tools geralmente? São transcrição de áudio, Vision, que é para ele entender imagens quando você enviar para ele, e leitor de arquivos. São coisas que vai ser pré o LLM. Então, é como se a resposta chegasse em uma imagem e através dessa tools ela virasse um texto que vai para a inteligência, aí sim ele passa para as outras funções. Então, a próxima tools é a de execução sob demanda, então é uma tools que a gente deve passar para o agente, então a gente vai passar para o agente, vai escrever para ele bem detalhadamente a gente quer que ele execute, quando e como a gente quer que ele execute as tools, né? E vamos, por fim, no pós-processamento, que é basicamente a última etapa. O agente tem toda essa inteligência, ele tem toda a resposta, e o que ele vai fazer com ela? Ele vai utilizar essa tools para formatar essa resposta. É exatamente isso. A gente pode escolher esse aqui, ó, Nodes enviar a resposta da gente. Basicamente é uma resposta formatada, né? Então aqui eu adicionei uma tools, eu vou excluir essa tools. Vamos lá. Vou remover aqui. Vamos descer mais um pouco. Esse aqui é um pouco mais avançado. Eu já não recomendo você usar de início, mas é legal você dar uma lida aqui. Isso aqui é algo mais complexo, onde que você utiliza regras de segurança. Então, por exemplo, quando ele não pode fazer uma engenharia reversa, você utiliza ele. É algo quando ele trabalha com check-out, agentes que fazem pagamentos automáticos. Então, fica a seu critério tu vir aqui e dar uma pesquisada, né? Bom, memória. Memória é a persistência do agente. O agente ele vai se lembrar de você, ele vai saber que está falando com você. Então aqui a gente tem duas memórias, né? Que é o Redis, que é a mais famosa, e o Supabase, que é o do Postgres. E por fim a gente tem o Workers, que a gente escolhe um subagente, um trabalhador, né? Como se fosse para executar uma ação que é específica. Vamos botar assim. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, eu vou agora mostrar o tool por tool, né? Vou dar um overview ali por dentro. Vamos primeiro vir nas tools para você entender. Então, aqui eu tenho diferentes tools criadas. Então, as primeiras são as de Vision, etc. Bom, aqui nas tools a gente tem os inputs, que são... O que são os inputs? Você vai descrever exatamente o que a gente vai passar para esse dado prompt. E você vai poder personalizar os dados que vêm do agente. Olha que interessante, hein? Então, você pode colocar um valor teste. Então, vamos imaginar que o prompt seja eu gosto de hot dog, por exemplo, né? Então, esse valor ele vai passar para os nodes de baixo, que é o node principal, né? Que é o nodes de análise de imagem. Ele já vem automaticamente com o input correto, né? Que é o URL da imagem. E aqui você passa um prompt. É o único lugar que você tem que mexer claramente nas credenciais. Nunca esqueça das credenciais, elas são muito importantes. Então, o agente não vai funcionar sem ela. Então, sempre preencha as credenciais e descreva o que você quer. Se você quer que ele, sei lá, descreva a imagem de um jeito moderno, se ele quer que ele resuma a mensagem, a imagem, né? E, enfim. Então, basicamente, aqui a gente tem a saída. É basicamente o que vai retornar para o agente, para ele executar mais alguma ação, para ele o que ele precisa fazer. Então aqui a gente tem a saída. Então basicamente você só precisa ou adicionar alguma coisa aqui, tipo, por exemplo, pode colocar um JavaScript para executar algum código, você pode colocar alguma condicional, você pode fazer uma requisição HTTP, executar, chamar outra tools, né? Aqui mesmo dentro dessa tools, e por aí vai, né? Tudo utilizando variáveis que o próprio agente ele já coloca automaticamente para você. Então seu único trabalho aqui é verificar qual é a variável, qual é o dado que está vindo para a variável, se ele está correto, mas na maioria das vezes quando você vai criar uma nova ferramenta, esses dados já vêm prontos para você. Então, beleza. A gente já entendeu como funciona essa pré-tools, né? Então, vamos agora para uma tools de criar evento. Vou mostrar mais uma vez aqui para ver se gravou. Então, aqui a gente tem as variáveis, né? Então, a gente colocou a data e hora início no formato que o Google Calendar recebe. E aqui é só você escolher as credenciais, né? E, basicamente, essas variáveis que estão aqui, elas vão para o Google Calendar. Então, elas já vêm automaticamente preenchidas, mas é legal você entender essa lógica. Bom, beleza. Agora vamos para uma tools um pouquinho mais avançada para você entender. A gente vai para uma tools de base de conhecimento. Aqui a gente tem uma tools que ela faz um query.
que é basicamente uma pesquisa. Então, vamos imaginar que você tem uma pilha de dados dentro do Supabase, que é esse exemplo aqui. Então, você tem aqui um Jeep, você tem uma BMW, você tem um Hyundai. O que vai acontecer? Baseado nesse input data, né, que é a variável que está aqui, ó, a data vai vir no input data. Então, baseado no que o cliente escolher, ele vai bater aqui e vai fazer a pesquisa dentro do banco de dados. Então, olha o que tem dentro desse banco de dados. Deixa eu chegar um pouquinho mais para lá. Temos imagens, temos vídeos, temos o nome, a descrição, tudo. Então, esses dados vão para o agente. Então, é muito legal aqui. Então, a gente vai selecionar esse, quando a gente quiser dentro, a query. A gente vai escolher a tabela, né? Eu quero essa tabela, eu vou selecionar todas as colunas, né? Eu quero que ele puxe todas as colunas. Aqui eu posso colocar algum filtro, mas eu não vou colocar nesse momento. E o que tem aqui já é o suficiente para ele fazer a pesquisa. É muito importante você lembrar o que eu falei, que o agente que ele preenche aqui, então é bem importante isso aqui ser muito detalhado. E você pode estar testando aqui baseado em algum valor. Por exemplo, eu posso colocar aqui SUV, eu vou executar, e ele automaticamente vai fazer as buscas aqui no output. Então, o output, assim que eu clicar, vai aparecer todos os dados. Bom, eu tenho aqui um muito legal, que é o do Google Planilhas. Ele basicamente funciona a mesma coisa, só que o nome da variável está como valor, né? E é muito importante você se atentar a isso. Quando você criar esse tools, você precisa escolher o intervalo. Que o intervalo é basicamente a área que ele vai conseguir ler os dados. Então eu coloquei uma área muito grande, que é de A a Z, que é uma área extensa, mas é legal você entender o que é um intervalo de dados, que é basicamente as colunas. E aqui eu escolhi minha aba, eu coloquei minha credencial e aqui ele vai fazer a pesquisa, né? Deixa eu executar aqui. Vamos ver se eu executando direto, se ele já faz a pesquisa. Já, ele fez a pesquisa para mim e assim veio os dados. É claro que eu não filtrei, né? Eu coloquei direto pelo range. Então, ele fez o query aqui, ele puxou todos os dados e o agente ele vai poder pegar esse dado, vai poder enviar para o seu cliente. Então, é como se fosse uma planilha de estoque que você vai pegar que o agente vai pegar e vai enviar para os seus clientes. Bom, aqui vamos avançando um pouco. A gente está dentro do memory, né? Então, o que a gente faz aqui? Aqui, você só precisa preencher as credenciais dentro do Redis. Então, você vai vir aqui. Bom, aqui dentro do database, eu vou acessar ele, eu vou escolher isso aqui. Lembra, a porta está aqui, isso é muito importante. Então, eu vou copiar aqui e colocar a porta aqui. E a senha, ela está aqui, exatamente nesse lugar aqui. Eu vou copiar e vou colocar o usuário como default também. Então, tirar esse e-mail aqui, que ele veio totalmente errado. Aqui e aqui. Ó, eu testei, salvei, pronto, tá salvo. Ele vai estar preenchendo o Redis. Se você quiser dentro do Postgre, você vai vir aqui, é um pouquinho diferente, mas você vai vir em Connect, né? Ó, vem em Connect, você vai vir em Transaction Pooler, você vai copiar tudo isso aqui, cada campo dentro daqui, e a senha é a senha que você tem dentro do Supabase. Eu vou te ensinar como resetar ela, porque eu tive muita dificuldade para achar isso. Para você encontrar a senha do database, é só você vir aqui em Database, né? Aí você vai vir em Settings e você vai clicar aqui Reset Database Password. É muito importante você esperar um tempo assim que você resetar, porque não vai funcionar. Se você fizer em seguida, não vai funcionar. Mas é a senha do seu banco de dados. Então você reseta, espera um pouco, vai tomar um café, faz alguma coisa e depois volta aqui, clica em testar e salva. É muito importante isso. Então, beleza. Aqui a gente já tem as nossas credenciais, né? Eu vou dentro da nossa base de conhecimento para você poder fazer um tour. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a base de conhecimento, mas basicamente para você criar, você vai conectar o seu banco, né? Você pode conectar um hidrante, é só você seguir as credenciais, né? Seguir o passo a passo aqui completo, ou o Supabase. Você vai usar o hidrante geralmente quando você tiver muito texto e você quer buscar algo que tem uma semântica parecida, alguma coisa assim, e quando você quer busca de estoque, produtos, você vai utilizar o Supabase aqui dentro. Então você vai fazer a conexão aqui. Como você faz a conexão? Basicamente, você vai vir aqui dentro de Connect, você vai copiar. Ó, muito importante, sempre escolhe isso quando for criar qualquer credencial dentro do Supabase. Você vai escolher isso, você vai copiar aqui, você vai tirar você vai tirar essa password e vai colocar a sua. Colocou a sua, clicou aqui, botou o teu nome, sucesso. Você está conectado. E aqui você tem uma interface completa
para você estar fazendo a gestão diretamente por aqui. Você pode dar uma olhada nas linhas, você pode editar caso você quiser. Você pode fazer upload, né, diretamente para as colunas. Então, você vai enviar um arquivo em Excel e ele vai preencher a tabela. Então, primeiro passo, você pode estar criando uma tabela aqui dentro do Supabase, né? Você cria uma nova tabela e você envia um CSV aqui e ele vai preencher. E estando perfeito, tudo certinho, ou você pode escolher um template, se for da sua escolha, algum template aqui que se encaixa no seu perfil do que você está querendo fazer uma gestão de lead, estoque, enfim. E aqui você pode estar conversando diretamente com a sua base de conhecimento. Então, você pode estar consultando informações, você pode estar apagando históricos, criando históricos, você pode utilizar o criativo. Então, o criativo é o quê? Ele é basicamente a IA, você pode pesquisar dentro do chat GPT alguma informação você pode buscar uma informação de estoques mundiais de carro. Vou imaginar que você quer colocar isso. Você vai pesquisar aqui e você vai clicar em adicionar e ele vai adicionar automaticamente, tanto aqui quanto no Quidrante. Vou fazer um tour bem rápido aqui, porque não é o intuito do vídeo, né, mostrar. Mas olha aqui o Quidrante fazendo a busca também, ele faz busca de links, né? A gente está fazendo esse teste. A busca semântica de palavras. E aqui a gente pode fazer um upload, né, diretamente dos arquivos. Enfim, o último ponto aqui que eu vou tratar com você é o Worker, que é o nosso braço, né? Nosso braço de execução, que ele vai ter uma tarefa muito específica, que é fazer a consulta dentro da tabela do Supabase. Então, eu só adicionei uma tools aqui, especifiquei claramente o que ele é para fazer e como ele tem que retornar os dados. Isso é muito importante. E finalizamos aqui. É só você não esquecer de salvar, né, os agentes. Pronto, você tem um agente completo aí. Você pode estar simplificando esse agente, podando ele. Eu vou deixar ele na área de templates, é só vir na área de templates. E em agente, que eu vou colocar esse agente aqui como agente SDR. Então, assim que você tiver, já que ele vai estar atualizado para você. Qualquer dúvida, só chamar a gente aqui. A gente está alucinado por responder e por estar melhorando essa plataforma. A gente vê que é muito importante a gente criar uma comunidade. Então, vamos crescer sempre junto. Até mais.